Minhas amigas e meus amigos da Faculdade de Direito do ISCOM, mais uma vez reunidos em sala virtual, começamos agora uma peregrinação histórica pelas constituições do Brasil. A primeira delas é a Constituição de 1824, só que nós devemos considerar o seguinte: não há explicação da Constituição por si mesma. Ela é explicada pelo contexto em que ela emergiu e por si mesma. Aquela máxima do filósofo espanhol José Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias, vale também para a Constituição enquanto objeto jurídico. A Constituição é ela mesma e as suas circunstâncias. Ela é explicada pelas suas circunstâncias e depois por si mesma, porque este ser da Constituição se explica pelas circunstâncias que o definiram. A Constituição de 1824, que é a primeira do Brasil enquanto Estado Nacional autônomo, resulta seguramente da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Só que esta independência está repleta de circunstâncias profundamente singulares. A primeira delas é a de que o Brasil era colônia de Portugal desde 1500 e se torna um Estado Nacional autônomo e independente em 7 de setembro de 1822. Entretanto, chegar a este 7 de setembro de 1822 constitui uma particularidade na história universal das colônias, porque o Brasil, em 1808, se transformou, sendo colônia de Portugal, em vice-reino de Portugal. O que determinou tudo isto? O fato de que Napoleão, na sua expansão imperial pela Europa e pelo mundo, invadiu Portugal. E Portugal estava subordinado à Inglaterra. E o principal litígio da França era com a Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra chamara para si a hegemonia na construção do mundo moderno, burguês e capitalista, deslocando desse propósito a Espanha, deslocando desse propósito a Holanda, e sucedendo a Portugal, Espanha e Holanda. E a França queria precisamente esta condição de potência central, hegemônica e dirigente da construção da ordem capitalista em esfera universal. Então, esse litígio de Napoleão com a Inglaterra se resolve do ponto de vista geopolítico com o checkmate que Napoleão Bonaparte dá em Portugal, e a corte portuguesa termina em fuga para o Brasil, protegida pela esquadra inglesa. E Dom João VI aporta no país, tocando primeiro a Bahia, em seguida se deslocando para o Rio de Janeiro, e ali vai estabelecer a sede desse vice-reinado e transfigura o Brasil, porque ele traz consigo uma ampla e numerosa nobreza que precisa viver e vai viver à sombra do Estado. O Estado vai ter que se desenvolver no Brasil vice-reino. E ao se desenvolver, Dom João VI cria Biblioteca Nacional, imprensa régia, Horto Zoobotânico do Rio de Janeiro, Banco do Brasil, empresas estatais e tudo mais que pudesse, afinal, acomodar esta nobreza parasitária que precisava viver à sombra do Estado. No dia em que Dom João VI tocou a praia no Rio de Janeiro, desembarcaram com ele no Brasil 25 mil pessoas. E nos dias e semanas subsequentes, não parou de haver este aporte de novos contingentes demográficos, a ponto de se criar um cenário no Rio de Janeiro
em que não havia residência, não havia habitação para acomodar esta numerosa corte portuguesa. Começa um processo de violência, porque na madrugada se identifica a casa de qualidade e se escreve RR à porta. O que significava isso? Reivindicada pelo rei. Significava, sinceramente, o seguinte: o proprietário tinha que desocupar, né, a habitação e deixá-la entregue à realeza portuguesa para que ela ali se instalasse, ali se acomodasse, ali resolvesse esse grave problema de falta de estrutura para recepcionar essa onda demográfica. E a especificidade desse processo reside nisto. O Brasil vai criando um Estado sem que exista uma nação autônoma. E isto cria um embaraço, porque as nações que estão se formando no mundo, se descolonizando, a exemplo das numerosas libertadas por Simão Bolívar, o estão fazendo através de um embate com os estados metropolitanos, como o espanhol. E no caso do Brasil, é o estado metropolitano que se transpõe para a colônia e a transforma em vice-reino e tem que desenvolvê-la para acomodar o parasitismo dessa nobreza de estado de origem portuguesa. Tudo isto vai se complicar porque, por volta de 1820, Portugal sofre um processo político de alta complexidade. Entre 1820 e 1822, à luz da Revolução Liberal do Porto, há uma pressão para que Dom João volte a Portugal. E efetivamente ele volta, porque eles têm que preservar a coroa tensionada em disputa. A nobreza da terra em Portugal reclama da mudança de situação, porque o Brasil passa a ser, a princípio, mais significativo do que Portugal, e a cabeça do sistema desse Estado metropolitano da Além-Mar é Portugal, e ele tem que voltar a Portugal, e voltando a Portugal há uma pressão para que o Brasil seja recolonizado, perca essa condição de vice-reino e passe a ser puramente colônia, como o era no 1500. E há um embaraço ainda maior, porque aqui se está convivendo com um ânimo libertário, com um ânimo emancipacionista, com um ânimo independentista, que decorre, sobretudo, da libertação das 13 colônias que, por volta de 1776, se libertaram da Inglaterra, constituindo depois uma União Federal chamada Estados Unidos da América. À luz desse iluminismo estadunidense, à luz do poderoso e fulgurante ideário da Revolução Francesa, de 14 de julho de 1789, há uma vontade de descolonização no mundo e também no Brasil. O que se realiza no Brasil é um acordo por cima, pelo alto, das elites, fazendo com que o estamento agrário recepcione esta solução, que constitui a outorga de poder para um Bragança, sem que houvesse uma ruptura com o passado colonial. Dom Pedro I, a princípio, o que ele é? A princípio, ele é príncipe regente e vai se tornar imperador com o título, repito, de Dom Pedro I. Ele é expressão das forças que colonizaram o Brasil. Quando o Brasil emerge enquanto Estado nacional, estas forças que colonizaram o Brasil permanecem dirigindo o Brasil. Esta que é a natureza absolutamente específica e singular da chamada independência do Brasil. Foi assim na Colômbia, foi assim no México, foi assim na Venezuela, foi assim no Peru, foi assim no Chile, foi assim na Bolívia, foi assim na Argentina, foi assim no Paraguai, foi assim no Uruguai.
Não, não e não. Mas no Brasil foi. O colonizador se transforma em imperador e permanece no Brasil. Daí que se estabelece esta vontade constituinte, porque o Brasil precisa ser institucionalizado enquanto Estado nacional, supostamente autônomo, supostamente independente. Já em 3/6/1822, 3 de junho de 1822, o príncipe regente Dom Pedro havia convocado uma Assembleia Constituinte antes da independência, em 7 de setembro de 1822. Entretanto, só no ano seguinte, em 3 de maio de 1823, depois, portanto, da independência, esta Assembleia Constituinte se estabelece. O que acontece é que ela começa a funcionar, ela é presidida pelo bispo do Rio de Janeiro, José Caetano da Silva. Todos os estamentos, que são poucos, diga-se de passagem, superiores, estão representados nessa Assembleia Nacional Constituinte, e aquele que representa o estamento religioso, o bispo do Rio de Janeiro, José Caetano da Silva Coutinho, é o seu presidente. Uma comissão de 7 membros vai elaborar o projeto de Constituição. O relator desta comissão de 7 membros é ninguém mais, ninguém menos do que Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e Silva, desta trindade sem a qual não se escreve a história do Brasil, sobretudo no seu ciclo independentista. Ele é irmão de José Bonifácio de Andrada e Silva, que é a principal figura de estadista, de intelectual, de sábio existente no Brasil em seu tempo, reputado no mundo como mineralogista, como geólogo, como cientista, pertencente às academias de maior reputação intelectual de todo o mundo. E esta família é a única que na história do Brasil, em 200 anos, que logo mais faremos de independência, 1822, 2022, né, nunca deixou de estar presente em nenhuma sessão legislativa do país. E Antônio Carlos Ribeiro de Andrade vinha da Revolução Pernambucana de 1817, que rompera com o colonialismo, chegara ao poder, mas fora militarmente vencida pelas forças portuguesas, que da Bahia sufocaram a libertação do Brasil realizada em Pernambuco com a Revolução de 1817. O que acontece é que se estabelecem conflitos entre a Assembleia Constituinte e a coroa imperial. E esses conflitos estão dividindo também portugueses e brasileiros, porque os portugueses tinham um monopólio do comércio no Brasil. E esse monopólio lhes outorgava poderes absolutamente extraordinários, e os nativos e os brasileiros, os aqui nascidos, queriam emergir, segundo esse espírito de liberdade, para ocupar funções econômicas, funções sociais, funções jurídicas, funções políticas, funções simbólicas, né, que estavam sob o controle dos portugueses. No meio dessa tensão, que faz Dom Pedro I fecha a Assembleia Nacional Constituinte. Ele simplesmente dissolve a Assembleia Nacional Constituinte no dia 11 de outubro de 1823. É um golpe de força, um golpe de mão contra essa vontade instituinte, constituinte, advinda deste processo ascensional, deste ânimo substantivo de constituir uma independência efetiva para o Brasil. E com isso, ele, através da Lei Magna de 12 de outubro de 1823, estabelece que o Conselho de Estado, ali criado, é quem vai elaborar o projeto de Lei Magna. E o que acontece, ainda mais, é que este projeto se transforma na Constituição outorgada de 1824, a primeira do Brasil, que nasce das entranhas imperiais, da referência unipessoal de poder, desta vontade
substitutiva de Dom Pedro I, porque ao dissolver a Assembleia Nacional Constituinte, ele se torna pessoalmente o constituinte. E tem o pano de toureiro, né, que é lançar mão de uma circunstância. Depois de pronta e a Constituição, ele pede que as câmaras municipais a aprovem. E essa aprovação é tácita, porque as câmaras municipais não têm nenhuma autonomia, elas são expressão do poder da terra. O poderoso da terra é que está presente na Câmara Municipal, e o presidente da Câmara Municipal é o presidente da vida do município. Então, é um ato mais simbólico do que real, e tudo isso leva à aprovação da Constituição outorgada pelas câmaras municipais, e ela se transforma na Constituição de Império. E essa Constituição do Império perpassará o primeiro reinado e o segundo reinado. Ela é, afinal, promulgada no dia 25 de março de 1824 e passa a ser a primeira Constituição do Brasil. O que se tem ali? 4 poderes: poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, poder moderador. A inspiração de quem é? Do jurista e filósofo francês Benjamin Constant, que não se confunde com o brasileiro Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que um dia, quase que ao final do século XIX, promulgaria a República no Brasil, liderando os militares que fundaram entre nós a República depois de derrubado Dom Pedro II. De tal sorte que, como os poderes eram constituídos? Poder unipessoal do imperador através do poder moderador. Poder legislativo compunha-se da Câmara dos Deputados, eletiva, e do Senado, que era um Senado curiosamente instituído da seguinte forma: as províncias votavam, elegiam 3 nomes, a lista tríplice chegava ao imperador e ele escolhia quem seria senador. O Senado era vitalício, a Câmara dos Deputados não. Como é que se constituía o Poder Judiciário? Ali se tinha o Supremo Tribunal de Justiça, na capital do país. Era o órgão superior. E nas províncias se tinham os tribunais de relação. E ali trabalhavam juízes de direito, juízes de paz e jurados. O centro do Poder Judiciário era o que? O Supremo Tribunal de Justiça, a funcionar na capital do Império. Né? E o Poder Executivo, de que natureza era? Exercido por um ministério que era composto livremente pelo imperador. Percebam o quanto de poder estava concentrado na figura do imperante. Ele livremente nomeava e livremente demitia os ministros. Né? E o que se tem a partir daí é que vai se criando uma tradição de governo de gabinete, de governo parlamentar, ainda que a origem desse poder executivo seja essa: livre investidura, livre demissão por parte do imperador. De mais a mais, que tipo de Estado decorre dessa Constituição de 1824? Um Estado absolutamente centralista. Se se queria nomear uma merendeira no interior do Amazonas, o ato tinha que ter a assinatura do imperador. Poder era poder central. Daí decorre a inspiração, mais tarde, para que Tavares Bastos, grande publicista, figura eminente de nosso direito público, escreva um clássico das letras jurídicas brasileiras chamado A Província, em que ele diz que as províncias são uma ficção, que o poder real no Brasil é o poder central, que as províncias vivem de pires à mão, mendigando recursos para que um simulacro de autonomia se estabeleça entre nós, quando de fato só há um poder no Brasil, o poder central, nesse Estado unitário. Né? A base de tudo isso, afinal, se encontra em quê? Se encontra nos municípios, né? Que na verdade, nas vilas, né?
nestas cidades, né, constitui o alicerce do poder, e esse alicerce de poder resulta de que, quando se tem eleição, a representação nasce da terra, porque o grande proprietário que está compondo e presidindo as câmaras municipais, ele que tem controle dos currais eleitorais, desde o Império, fazendo com que o ato de votar e ser votado seja um ato mais nominal do que substantivo entre nós. E nas famosas eleições de bico de pena que nascem daí, fazendo com que o poderoso da terra defina a representação política no Brasil. De mais a mais, essa Constituição vai durar até o fim do Império. Longo fôlego, longo curso, sofrendo apenas duas revisões, 1834 e 1840. A de 1834 suprimiu o Conselho de Estado, que Dom Pedro I havia instituído. A de 1840 restabeleceu o Conselho de Estado. O que acontece é que a de 34 acaba com a regência trina e institui a regência una. E a de 1840, ela diminui ainda mais a competência das assembleias legislativas na província, reforçando em caixa alta e negrito o poder do poder central, que sobrevive na hora que passa no Brasil, porque nós estamos há séculos pensando em reforma tributária, sonhando com federalismo, quando nós assistimos a cada dia a evidência de que o poder é poder central no Brasil, e isto se estabelece desde a Constituição de 1824, a primeira do Brasil, que vai perdurar por toda a vida imperial. Muitíssimo obrigado.